Olá, eu sou o professor Wellington e seja bem-vindo à nossa quinta aula da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Nesta aula, meu caro, nós vamos trabalhar alguns assuntos relevantes na questão do planejamento orçamentário, ou seja, como que realmente nós fazemos, nós elaboramos um orçamento para uma empresa, ou seja, qual é o ponto de partida e a partir dali, quais são as próximas etapas. Eu costumo dizer que há aí uma sequência lógica a ser seguida, embora nós vamos encontrar ali diversos modelos para serem utilizados, alguns para empresas menores, outros para empresas muito maiores. Então esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Mas antes, vamos dar uma olhada como então utilizar o material das nossas aulas através do aplicativo Saber. Vamos lá? Muito bem, nós temos então, através do uso de um dispositivo, no caso aqui um dispositivo com o aplicativo Android, basta você então, na sua Play Store, fazer aí o download do aplicativo, o aplicativo Saber, e uma vez que ele esteja disponível aqui na sua área, vamos então executar o aplicativo. Muito bem, feito isso, nós podemos navegar aqui pelos seus conteúdos, mas para fazermos então a busca, basta acionarmos ali o sistema de busca do aparelho, isso, agora sim, e vamos, por exemplo, aqui, digitar planejamento financeiro. Ok, já é suficiente. Fazemos a busca. Pronto, ele traz então ali os diversos conteúdos a respeito do assunto. Veja que nós já temos o livro da disciplina, temos outros materiais também correlacionados, mas clicamos então no ícone do material que queremos acessar. Muito bem, aqui está disponível, ele já vem então nas unidades, separado aqui pelas unidades. Digamos que eu queira ver um conteúdo da unidade 3 na seção 2. Ele fez então o carregamento do conteúdo e agora está disponível para que você possa então fazer aí a sua leitura, fazer aí seu aprendizado, fazer uma revisão, não é? Então veja que é muito simples, Basta ter aí um dispositivo à disposição e você tem como então estar sempre utilizando aí os conteúdos da nossa disciplina, os conteúdos que nós trabalhamos então em sala de aula. Muito bem, esse então é o aplicativo Saber e que está disponível para download e uso então nos equipamentos mobile, aí seja um tablet ou seja um celular, um smartphone. Bom, com relação à aula de hoje, vamos dar uma olhada então aos nossos objetivos? Vamos lá. Bom, esse aí já é praticamente um roteiro, meu caro? Do que como podemos elaborar um orçamento. Veja, olha, compreender a importância do orçamento de vendas. Nós vamos ver que o orçamento de vendas, ele é o primeiro, é o nosso início para o processo orçamentário. Temos que estabelecer qual é o volume de vendas da empresa. Efetuar o orçamento de mão de obra direta. Uma vez que sabemos quanto vamos vender, precisamos começar a estabelecer o nosso orçamento de produção. Então, para produzir toda essa quantidade que será vendida, precisamos saber quanto vamos gastar, quanto de pessoal vamos precisar e os custos indiretos. Verificar também as despesas. Então, o que não está relacionado à área de produção. Precisamos saber quais são as despesas administrativas, financeiras, de vendas e identificar o investimento no imobilizado e orçamento de custos dos serviços prestados. Então, nós precisamos saber se será necessária a aquisição de novas máquinas, novos equipamentos, veículos, quanto a empresa precisará investir durante aquele período para ter condições de produzir tudo aquilo que então foi estabelecido, foi previsto. Bom, a empresa que vamos trabalhar durante a aula de hoje
é a empresa de serviços games. Tá? Essa é uma empresa, então, que presta determinado tipo de serviço, tá? E ela precisa, então, de um sistema de orçamento, um sistema no sentido de uma projeção, não é? Um planejamento orçamentário, que foi introduzido com o objetivo de levar a empresa a níveis de lucratividade mais elevado. A empresa já tem no mercado, ela já está no mercado, ela já está faturando, tá? Mas ela percebe que ela precisa se organizar para trabalhar de uma maneira mais otimizada, ou seja, tá? Obter mais lucro com as atividades que ela executa. Tá? Para isso, então, estão disponíveis alguns demonstrativos. Tá? Antes de analisarmos esses demonstrativos, vamos entender a importância deles. Tá? Quando nós falamos de planejamento orçamentário, nós não estamos falando de algo que está completamente desassociado da realidade da empresa. Vamos iniciar aqui, né? Vamos ver aonde a empresa quer chegar. Mas, na prática, né? Como é que fazemos isso? Bom, quando você vai abrir uma empresa, né? Normalmente você vai fazer o quê? Exatamente, um plano de negócios. Né? Então, ali você vai fazer um plano de estudo mercadológico, vai fazer um plano de estudo de viabilidade técnica. Então, no plano mercadológico, vamos buscar saber se há clientes para aquele produto ou aquele serviço e quanto esses clientes estão dispostos a pagar por esse produto, né, ou por esse serviço. No plano de viabilidade técnica, vai se estudar, então, como produzir, como prestar, né, aquele serviço, se há tecnologia já disponível e qual é o custo disso, seja o custo da mão de obra, o custo dos equipamentos, tá? O custo dos materiais, da matéria-prima, tá? Então, no plano de viabilidade técnica é analisado todas essas questões. E, por fim, lá no plano de viabilidade financeira, é verificado se produzir aquele produto ou prestar aquele serviço para aquele público, tá? Que foi definido lá no plano de marketing, se isso traz resultado financeiro. Se é um investimento adequado para aquele perfil de investidor, tá? Esse, então, é o start da empresa, é o início dela. E a empresa vai utilizar esse plano durante os seus primeiros meses ou até durante os seus primeiros anos, porque ela ainda não tem um histórico. Tá? Então, ela utiliza aquilo que foi planejado para ela como sendo a sua bússola, o seu norte a ser seguido, o seu plano a ser implementado. Ocorre que depois de um certo tempo, a empresa começa a ter dados históricos. Tá? Ou seja, a empresa vai utilizando ali um sistema de informações gerenciais, né, um sistema de informática, e ela vai tendo dados, fazendo a comparação, então, entre o que foi planejado, tá, e o que está sendo realmente executado. E ela percebe que é hora, então, de ir abandonando, tá, aquele plano de negócios inicial, que normalmente ele é para 3 anos, no máximo ali 5 anos, tá, e ir começando a trabalhar o seu planejamento orçamentário. Então, ele surge, né, logo após, não como um substituto, mas como uma ferramenta que vai ajudar a orientar a empresa depois que ela já está em funcionamento. Ela já tem um plano de negócio, ela já tem uma decisão estratégica tomada. E o planejamento orçamentário ele vem para continuar esse ciclo, tá? Para manter a empresa em funcionamento e sempre direcionando a empresa no caminho correto. Dessa maneira, então, nós precisamos de dados iniciais. Como vimos na disciplina, tem alguns tipos de orçamento que não necessitam. Mas, na prática, né, normalmente, o gestor ele precisa de alguns dados históricos da empresa, ou seja, de períodos passados, para que ele possa fazer a projeção para os próximos períodos. Tá? Então, ele vai utilizar ali num modelo estático, vai fazer ali uma regressão ou uma média móvel, tá? Como trabalhamos na disciplina, e vai então projetar os seus próximos períodos. Por isso que é muito importante que o gestor, para iniciar o seu planejamento orçamentário, ele tenha em mãos uma DRE, uma demonstração do resultado do exercício, e um balanço patrimonial, porque é dali que ele vai então extrair informações para iniciar todo o seu processo de planejamento. No final desse processo orçamentário,
ele vai necessitar, então, elaborar os seus demonstrativos projetados, ou seja, uma nova DRE e um novo balanço patrimonial. Agora, então, com dados projetados, olha, para os próximos 12 meses, ou para os próximos 3 anos, 5 anos ou 10 anos, tá? Então, veja que essa é uma estratégia de se trabalhar o planejamento orçamentário muito importante. Então, já se tem os dados da empresa, já se tem uma DRE, já se tem um balanço, e esses são documentos, né, demonstrativos reais da empresa, né, com a contabilidade realmente funcionando adequadamente, tá? Setor de finanças da empresa fornecendo, então, dados corretos para serem utilizados pelo gestor nesse momento de elaboração desse processo orçamentário, tá? E com base, então, em toda essa massa de dados, é que são iniciados os trabalhos de projeção, de planejamento de tudo que vai ocorrer na empresa, então. Desta forma, vamos dar uma olhadinha, então, na DRE da empresa que vamos trabalhar na aula de hoje. Veja que é um demonstrativo que a empresa já tem, tá? Nós temos aqui já também uma análise vertical desse demonstrativo. Bom, a empresa ela já tem um nível de venda, então, de serviços nesse ano aqui de 50 mil, tá? Ela recolhe impostos na ordem de 10%, então 5 mil, tá? Se pegarmos, então, da venda que a empresa obteve, que essa é aquela venda bruta, não é? É o valor que realmente vai na nota fiscal que é entregue ao consumidor, tá? Então, desse valor, nós temos que descontar os impostos que incidem sobre aquilo que nós chamamos de impostos sobre a receita. Então, quando nós pegamos a receita da empresa menos esses impostos, no caso aqui 10%, vamos encontrar as vendas líquidas. Então, 50 mil menos 5 mil, 45 mil. O que representam essas vendas líquidas? Tá? Isso é uma informação também muito importante para o gestor, porque a venda líquida, ela vai informar o gestor a partir de que valor você está realmente administrando a empresa. Então, aquele valor de face da nota fiscal, né? Muitas vezes ali nós temos também os cancelamentos, os abatimentos, as devoluções, né? Então, e os impostos que incidem sobre a receita. O gestor normalmente ele não tem muito controle sobre isso, essas coisas acontecem e devem ser registradas. O gestor realmente ele vai poder contar no seu planejamento, ou seja, realmente a receita a qual ele pode utilizar, né, é a partir da receita operacional líquida. Ou seja, já descontadas essas devoluções, esses cancelamentos, esses abatimentos e os impostos sobre a receita. É por isso, então, que a análise vertical, ela inicia a receita operacional líquida. Tá? Por quê? Porque é a partir dali que o gestor está, então, realmente administrando aquele patrimônio. A partir dali ele começa a tomar decisões que vão influenciar no resultado final da companhia, né? No lucro final que será gerado. Tá? Uma das primeiras decisões, então, que o gestor vai verificar é a questão dos custos. Vamos dar uma olhada? Vamos voltar à nossa DRE. Veja que uma vez que nós temos, então, a receita operacional líquida, no caso aqui está sendo chamada de vendas líquidas, nós vamos trabalhar a questão dos custos, né? Para a nossa empresa é o custo do serviço prestado, que é de 30 mil. Professor, da onde vem esse número, né? Como é que a gente apura isso na empresa? Bom, a empresa, ela está ali no seu dia a dia, né, comprando e vendendo produtos. Uma empresa industrial, ela tem um sistema de custos, né, já implementado para apurar o custo da matéria-prima, da mão de obra, né, e demais custos de produção. Uma empresa comercial, basicamente, ela tem ali os custos de aquisição e alguns outros custos. E uma empresa prestadora de serviço, essencialmente são os materiais que ela utiliza para prestar aquele serviço, mas normalmente é um percentual muito baixo, né? Essencialmente é a mão de obra, então aquele colaborador que realmente presta o serviço ao cliente, tá?
Então, esse normalmente é o principal custo. Então, a empresa vai implementar ali um sistema de custos para apurar esses custos. Lembrando, meu caro, que os custos, ele é um termo, né, da contabilidade que nos remete àqueles gastos que são realizados com o objetivo de produzir algo. Ele está ligado, então, à questão da produção, tá? Ou seja, está relacionado àquela atividade principal da empresa. Tá? Então, se é, por exemplo, um salão, né, feminino ali, um salão de beleza, as profissionais que estão trabalhando ali vão representar esse custo, o salário delas, o material que elas consomem, porque elas estão trabalhando diretamente com a cliente. No nosso caso aqui da empresa Gamer, está sendo prestado um serviço. Então, os profissionais que estão ali, tá, trabalhando diretamente com o cliente, o salário deles, tá, os materiais que eles utilizam para prestar esse serviço é que vão compor esse custo. Então, normalmente a empresa já tem ali um sistema de custeio sendo executado pelo contador da empresa para ir separando, então, do conjunto de gastos esses que vão representar os custos. E faz aí a devida apropriação, seja pelo custeio por absorção, que é aquele custeio que divide os custos, né, em custos diretos e custos indiretos. Diretos há uma medida objetiva, você consegue saber exatamente, por exemplo, quantas horas, né, um profissional leva para prestar um determinado serviço, ou é um custo indireto. Não há como saber exatamente quanto foi gasto para cada serviço prestado ou para cada produto fabricado. Então, será necessário se estabelecer ali um critério de rateio. Bom, mas tudo isso apenas para entendermos que, então, esse número não é ali um número mágico, né? Ele não surge do nada. A empresa tem ali um sistema de custeio que ela está utilizando para apurar esses valores. Ou ele pode ser obtido também através, né, do custeio direto, onde vamos separar os custos em custos fixos e em custos variáveis. Tá? De qualquer maneira, você então tem como adotar um sistema de custeio e identificar adequadamente esses custos. É muito importante para o gestor ter esses valores, porque ele terá então que controlar o nível de custos para o produto que ele está fabricando, para o serviço que está sendo prestado, para ter como garantir então que ao final o lucro desejado será realmente gerado, tá? Mas os custos não são a única preocupação do gestor. Ele também tem que se preocupar com as despesas. Vamos ver onde é que elas se encaixam então na DRE? Vamos lá. Veja aqui, nós apuramos as vendas líquidas e das vendas líquidas foram deduzidos então o custo, né, seja do produto ou seja no caso aqui do serviço prestado. Mas nós temos também o lucro, que nós chamamos de lucro bruto. Então, 45 mil menos 30 mil, 15 mil reais é o lucro bruto. Bom, então fabricar esse produto, né, ou prestar esse serviço aqui no caso, dá resultado. Só que nós ainda temos as despesas. Temos que deduzir as despesas. Professor, eu nunca entendi direito essa relação. O que é custo, o que é despesa? Bom, vamos lá. Custo está relacionado à produção. No caso aqui, a prestação do serviço. Despesa não está relacionado. É um gasto, né? Então vai gerar um desembolso, terá que ser pago, mas é um gasto realizado por departamentos de apoio, como o administrativo, o financeiro, o comercial, tá? Muitas vezes, o professor já ouviu bastante essa dúvida, professor, mas e a comissão do vendedor? Bom, a comissão do vendedor é uma despesa, não é um custo, tá? Por quê? Porque ela é um gasto realizado para que se possa vender o produto ou o serviço, tá? Então, é uma despesa, não está relacionada ao processo produtivo. Mas é um percentual. Bom, ela então, poderia ser classificada como uma despesa variável. Ela oscila junto com o volume de produção. Esses são todos conceitos lá da disciplina de custos, né? E trabalhamos aí durante a disciplina várias vezes, novamente, esses conceitos. A questão é que nós temos que identificar as despesas, classificar essas despesas
para podermos saber quais, né, são e em que departamentos elas estão ocorrendo e considerá-las no resultado, ali na nossa DRE, tá? Para aí sim encontrarmos o lucro da operação. Terminamos, professor? Ainda não. Nós ainda temos que considerar mais uma questão, que são os impostos que incidem sobre o lucro. Vamos dar uma olhada? Veja aqui, verificamos qual é o nosso volume, então, de despesas, consideramos isso na nossa DRE, tá? Temos, então, um lucro antes do imposto de renda. De onde veio esse valor, professor? Então, 15 mil, que é o lucro bruto da empresa, menos as despesas administrativas, que são de 9 mil reais, vamos obter aqui um lucro antes do imposto de renda de 6 mil. Muito bem. Ocorre, tá, que ainda incidem sobre esse lucro o imposto de renda e também algumas outras contribuições, né? Como contribuição social sobre o lucro líquido e algumas outras questões que devem ser verificadas pela contabilidade. E nós temos que considerar, então, né, normalmente um percentual aí de impostos sobre o lucro, perdão. Então, nós temos dois impostos, um que vai impactar sobre a receita e o outro, né, que vai impactar sobre o lucro. Por isso que nós temos impostos sobre a receita ou os impostos sobre o lucro, tá? No caso aqui, 15%. Mas, professor, esses 900 veio da onde? Nós vamos pegar, então, aqui, ó, 6 mil, que é o lucro que a empresa vai ter, que a empresa teve, aliás. Isso aqui é um demonstrativo real, já executado, né? Aliás, uma projeção para 2015, né? Então, projeção de 6 mil. 15% disso, R$900. Tá? Agora sim nós encontramos o lucro líquido para o período. 6 mil menos 900, 5.100. Fazendo então uma análise vertical, essa é uma informação muito importante para o gestor financeiro, para os diretores de uma empresa, para os acionistas, para os credores. Tá? Dos 100% então que é considerado a partir da nossa receita operacional líquida. Tá? Quanto sobra no final? Descontando-se os custos, descontando-se as despesas, descontando-se os impostos sobre o lucro. Bom, 11%. E aí, então, o acionista, não é, o proprietário, o diretor da empresa, ele vai verificar se esse percentual é adequado, se ele realmente remunera o investidor na expectativa correta. É lógico que existem diversas medidas, essa aquela que nós chamamos de margem líquida é apenas uma delas, mas ela é muito considerada para se avaliar realmente a empresa, né? Essa área operacional da empresa. Ou seja, para uma indústria, comprar matéria-prima, contratar mão de obra, comprar equipamentos, compensa? Dá lucro? Essa operação, como nós chamamos, né? Que é a produção, a fabricação ali de um determinado produto. Ou no caso da nossa empresa, exemplo, prestar esse serviço, compensa? Isso dá resultado? Então é essa informação que nós temos ali com a análise vertical. No caso, 11% de resultado. Então, para tudo que se prestar de serviço, haverá um retorno de 11%. Tá? Bom, esse é o primeiro demonstrativo, então, que ele é utilizado como base para a elaboração, né, do nosso planejamento. Então, nós já temos uma DRE e vamos partir dela para o nosso processo. Mas nós temos também um balanço patrimonial, que é um demonstrativo que vai nos mostrar qual é o patrimônio da empresa naquele momento, ou seja, a partir dali, o que é que nós vamos realmente administrar. Vamos dar uma olhada no demonstrativo da empresa? Vamos lá. Muito bem, nós temos aqui então um balanço dividido aqui no seu ativo e no seu passivo. Né? Lembrando então que o ativo ele representa os bens mais os direitos que a empresa tem. Tá? Ou seja, o que ela possui, que está com ela, e aquilo que ela tem direito a. E o passivo, as obrigações. Ou seja, o que a empresa tem que pagar para alguém.
De uma outra forma, o passivo, ele demonstra de onde veio o dinheiro que está investido na empresa, ou seja, qual é a fonte, né? Qual é a origem dos recursos, a fonte desses recursos, e no ativo, o que foi feito com esse capital, ou seja, como ele foi então investido na empresa. Tá? São duas maneiras de se verificar. A questão é que estamos falando do mesmo patrimônio. Tá? A empresa, nesse momento aqui, ela tem um patrimônio de 82.900. Ponto. Ela não tem 82 mais 82.900. Não. Ela possui um patrimônio de 82.900. No passivo, nós sabemos de onde veio esse dinheiro, como é que a empresa conseguiu captar esses recursos. E no ativo, o que ela fez com esses recursos, aonde ela investiu, aonde ela aplicou. Tá? Então, vamos iniciar pelo passivo, que é pelas fontes. A empresa, então, ela tem um capital social que pertence aos sócios, aos acionistas, às pessoas que abriram a empresa, que investiram seus recursos ali na empresa, totalizados, então, em R$70 mil. E essa empresa, por enquanto, ela possui lucros acumulados de 10 mil, que é de períodos anteriores, né? Então, ela tem um patrimônio líquido aí de R$80 mil. Tá? E a empresa, ela também tem algumas dívidas. Credores diversos, muitas vezes ali alguma coisa de água, luz, telefone, alguma fatura aqui. Aqui não significa que esteja atrasado, significa que ainda não venceu, está dentro do prazo, né? Está sendo contabilizado como uma obrigação, ok? R$ 1.500. Os impostos sobre a venda a pagar também, durante o período que ele ainda não precisa ser recolhido, ele configura aqui no balanço patrimonial como uma obrigação. E os impostos de renda a pagar. Então veja que nós temos impostos sobre a receita e os impostos sobre a renda, que é sobre o lucro, tá? De R$ 900. Tá? Muito bem, então é a contrapartida aí dos nossos lançamentos lá, não é? Bom, e o que foi feito com esses recursos então? Nós temos as disponibilidades. Disponibilidades, meu caro, não é o que nós chamamos de caixa mais banco, tá? Vamos pegar aí os saldos das contas de caixa, mais os saldos da conta de banco, né? Vamos somar tudo isso e vamos chamar de disponibilidade. É o que a empresa tem de dinheiro no momento para pagar as suas contas. R$ 1.200. E a empresa ainda tem direito, né? Porque o caixa e o banco, bens, a empresa possui, ela tem a posse desse bem. Né? Já na questão dos clientes, ela tem o direito de receber dos clientes R$ 7.500. Tá? E isso, então, não tem estoque, porque é uma empresa prestadora de serviço, então ela não tem estoques. Né? Mesmo quando tem, é um valor muitas vezes baixo de estoques, porque são materiais apenas para os serviços que serão prestados. Não é? Então, essencialmente aqui, os nossos clientes que a empresa tem para receber R$ 7.500. E ela tem também um ativo não circulante, tá? Ou seja, é de longo prazo. E aí nós alocamos aqui o imobilizado. As máquinas, os equipamentos, os veículos. E esse imobilizado, ele incorre numa depreciação acumulada. Essas máquinas, esses equipamentos, esses veículos, eles vão se deteriorando com o uso. Vai chegar um ponto que será necessário vender, né, ou dispensar esses equipamentos e adquirir um novo. Então, para fazer essa compensação pelo uso desse imobilizado, é calculada então a depreciação, que depois ela não é paga, ela é aquilo que a gente diz que é um gasto não desembolsável. Não vai haver um pagamento por uma depreciação, mas é um valor contábil que é lançado para se verificar o quanto esse imobilizado já está depreciado. Então veja que ele vale 85 mil, mas ele já foi utilizado 10.800 disso em valores contábeis, ou seja, ele já está sendo depreciado. Tá? Ele não tem mais todo esse valor. Por isso que está aqui, ó, entre parênteses, ou seja, esta é uma conta redutora do ativo não circulante. É só para dizer, ó, esses 85 mil, na prática, não valem mais 85 mil. Esses equipamentos já estão sendo usados há algum período, né, e em breve eles terão que ser repostos. Dessa maneira, quando a depreciação estiver quase nesse valor de imobilizado, quer dizer que esse imobilizado
já é bem antigo, não é? Já está bem utilizado e ele terá que ser trocado em breve. Tá? Então veja que no caso aqui não é a questão, né? Há muito que se depreciar ainda, então podemos verificar que é uma situação tranquila. Bom, como há um investimento de longo prazo e é um bem, está de posse da empresa, nós vamos somá-lo então no ativo. Tá? Então, disponibilidades, mais clientes, mais o imobilizado, menos a depreciação, 82.900. É o que foi feito então com os recursos da empresa. Então veja que nós já temos essa situação colocada, tá? Ou seja, já temos esses dois demonstrativos e já podemos trabalhar uma questão muito importante. Tá? Qual é o retorno que tudo isso traz para a empresa? Manter todo esse imobilizado, manter todo esse capital investido na empresa, dar crédito aos clientes, tá? Quanto isso traz de retorno para a empresa? E aí então que nós utilizamos um indicador. Vamos dar uma olhada? Nós estamos falando então essencialmente aqui, do retorno do patrimônio líquido. Ou seja, quando falamos de PL, né, estamos falando de patrimônio líquido. Então, o retorno, esse patrimônio que está investido na empresa, para uma análise de 2015, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o lucro líquido, aquele que sobra realmente, tá? Lá no finalzinho da DRE, depois de descontado os custos, depois que descontamos as despesas, depois que descontamos ali os impostos sobre a renda. Então, vamos pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio, que é aquilo que foi investido pelos proprietários, mais o lucro acumulado. Tá? Então, é o capital social mais os lucros acumulados. No caso, então, 5.100, que está lá no finalzinho da nossa DRE, o professor vai voltar aqui os slides para nós verificarmos de onde veio esse valor. Aqui está. 5.100 veio lá da nossa DRE. Ok? E os 80 mil, que é do patrimônio líquido, nós vamos somar 70 mais 10, que é do lucro acumulado. Chegamos então ao patrimônio líquido da empresa. E agora sim podemos aplicar na fórmula. Então, 5.100, que é o lucro líquido da empresa que vem do DRE, e 80 mil, que é o patrimônio líquido, e é um valor que vem então do balanço patrimonial. Nós vamos encontrar um fator, não é? 0,06375. Para uma análise mais realística, nós vamos transformar isso em percentual, tá? Então, vamos multiplicar por 100, vamos encontrar 6,37%. Isso quer dizer o seguinte, tá? Que do patrimônio investido na empresa, ela consegue gerar um lucro de 6,37% ao ano. Muito bem, aí o investidor, né, vai nos questionar, bom, mas então se eu investir um capital na empresa, quanto tempo eu vou levar para recuperar o capital que eu investi? Para fazermos essa conta, nós vamos pegar então 100%, né, que é o capital que esse investidor pretende investir, e se ele terá um retorno de 6,37% ao ano, né, então 100 dividido por 6,37, 15,69, ou seja, 16 anos. Tá? Obviamente que, para algumas análises de investimento, não seria aí um investimento muito interessante, porque levar 16 anos para recuperar o investimento é um prazo um pouquinho grande, não é verdade? Então veja como um investidor, um analista, vai ali fazer as suas projeções. Por isso que ele é um indicador muito utilizado para isso. Se eu investir um capital nessa empresa, em quanto tempo eu vou recuperar o meu capital? E essa é uma medida muito importante para o investidor, porque veja bem, quando você investe algum recurso, você espera, ao final de um determinado período, obter o seu recurso de volta, tá? mais os juros, mais um lucro sobre aquele período que você deixou de consumir aquele recurso porque ele estava investido. Seja numa caderneta de poupança, seja num título de CDB, né? Seja comprando um título do governo. Você espera, durante aquele período que ficou investido, você considera que ele está gerando um resultado para você. Quando você investe em uma empresa, é a mesma situação. Você está abrindo mão de consumir aqueles recursos
uma viagem, não é? Alguma coisa assim, a compra de uma casa, de um carro, alguma coisa assim, você está abrindo mão de consumir aquele recurso financeiro para fazer com que ele gere mais recursos. Então isso tem que, vamos por assim dizer, valer a pena, tem que compensar. Há uma expectativa desse investidor, né, nessa operação. Então ele vai fazer essa análise. Compensa? Quanto tempo eu vou levar para recuperar o meu investimento e depois para ter algum lucro com essa operação? Tá? Dessa maneira, então, veja que nós temos os demonstrativos e o uso de indicadores, que são muito importantes para nos auxiliar na tomada de decisão sobre um determinado negócio. Tá? Então, veja que nós temos um conjunto já de informações muito importantes prontas para podermos trabalhar essa questão aí inicial do planejamento financeiro. Então, como é que nós realmente agora vamos iniciar esse processo de projeção? Vamos lá, vamos dar uma olhada? Muito bem, nós temos aqui então o nosso ponto de partida, que é aí o orçamento de vendas. Bom, o orçamento de vendas, ele vai partir ali de uma projeção. Nós vamos pegar então muitas vezes dados históricos da empresa, vamos pegar também alguns dados do mercado, tá? Como o mercado, qual é uma projeção de futuro no mercado? Esse mercado ele prevê que ele vai vender mais ou ele vai vender menos? Qual é a situação econômica realmente para os próximos 3 anos, 5 anos? Então tem que ser feita uma pesquisa, né, para se verificar essa situação macroeconômica em que a empresa está então inserida, né, no setor ali que a empresa está inserida. Esse setor, há uma projeção de que vai aumentar as vendas ou que vai diminuir as vendas. Isso tem que ser levado em consideração nessa hora. E depois, então, aplicado aí uma técnica estatística. Pode ser uma média simples, pode ser uma média móvel, que vai, então, considerar a questão da sazonalidade, se para esse tipo de empresa existir alguma sazonalidade, tá? Ou mesmo pode ser ali uma regressão linear, tá? Como assim, professor? Vamos usar uma técnica estatística, então, que vai considerar, por exemplo, os dados do setor para balizar ali qual é a tendência para o próximo período da empresa. E é com base nessa regra estatística, nessa técnica estatística, que nós diminuímos um pouco aquela questão da incerteza. Porque quando trabalhamos com uma projeção, né, para alguns meses não tanto, mas para alguns anos, essa incerteza do que vai realmente acontecer, ela fica muito grande. Né? É difícil prever o que vai acontecer muito lá na frente. Então nós utilizamos essa regra, né, essa técnica da regressão linear, para minimizar, para mitigar essa questão das incertezas. E aí temos uma técnica então que vai nos ajudar a ajustar adequadamente essas incertezas ao nosso planejamento, tornando então aquela projeção de vendas, aquela previsão de vendas muito mais realística. Ela está com base no mercado. Ela então vai acompanhar uma realidade de mercado. Então, por isso que é muito importante definirmos adequadamente qual é a técnica que vamos utilizar para fazer a nossa projeção de vendas. Então, nós precisamos de um número. Para cada período que será projetado, precisamos de uma quantidade. Essencialmente, esse é o número que eu considero, assim que eu costumo dizer, esse é o número mais importante. Porque é a partir dele que nós vamos estruturar, que nós vamos montar todo o planejamento da empresa. Então, sem essa previsão de demanda, não é? Sem esse cálculo, e temos que tomar o devido cuidado para termos um número que seja realmente realístico, ou seja, que nos dê a realidade de mercado, tá? Não há planejamento, não há o que ficar planejando. Tá? Então, se a empresa realmente quer planejar, ela começa por aí. Ela vai buscar saber qual é a sua demanda real, qual é realmente o volume de vendas que ela vai atingir em determinados períodos. É lógico que não basta apenas prever e ficar esperando o que vai acontecer. A empresa vai se movimentar em direção àquele objetivo. Acontece que nesse caso, como ela fez um planejamento, ela vai contratar pessoal, ela vai comprar máquinas, vai comprar veículos, então ela vai se preparar para atingir
aquele volume de vendas, tá? Dentro então do que é possível no mercado onde ela está inserida. Então veja que é muito importante esse número e é a partir dele que nós iniciamos realmente o processo orçamentário de uma empresa. Vamos ver como isso ocorre? Vamos então retornar ao slide, tá? Veja que o orçamento de vendas é o mais importante de todos. É o que estamos aí trabalhando, né? Por quê? Porque ele nos dá o início de todo o processo, nos dá a quantidade que será realmente vendida. Então ele é o alicerce para os demais orçamentos, né? E o orçamento de vendas está intimamente ligado então à área de marketing, ao mercado em que a empresa opera. Qual é a realidade desse mercado? É um mercado que está crescendo? É um mercado que está estagnado? É praticamente impossível, né, dissociar, ou seja, separar o orçamento de venda dos objetivos e metas que a empresa planeja para o futuro. Nós entendemos que o planejamento orçamentário ele é a implementação da estratégia da empresa, ok? Bom, acontece que para estabelecermos uma estratégia, nós temos que definir os seus objetivos e as suas metas, tá? Então, quando estabelecemos uma estratégia, que essencialmente é aonde estamos e para onde queremos ir, nós temos que definir quais são os objetivos, ou seja, há um verbo aí, né? É uma ação a ser executada. Alguém vai executar uma determinada atividade. E quando falamos de meta, é um número que essencialmente vai nos ajudar a medir o quanto essa ação deve ser executada. Por exemplo, aumentar as vendas. Mas em quanto? Em 1.000 clientes? Em 5%? Em 10 toneladas? Então a meta ela vai nos dar essa medida de o quanto a mais deve ser produzido. Tá? Então é muito importante, quando estabelecemos uma estratégia, definirmos quais são os objetivos, ou seja, como essa estratégia então será realizada, e as metas, quanto de cada uma dessas metas, desses objetivos devem ser executados. E o planejamento orçamentário, ele é a implementação financeira dessas estratégias. Então nós vamos ter que projetar em recursos quanto a empresa realmente vai precisar de dinheiro para executar todas essas atividades que estão previstas ali. Então, quando nós trabalhamos ali, dissociar o orçamento de vendas dos objetivos e metas, é porque não adianta nós estabelecermos um planejamento de vendas que não faça parte da realidade, né, e que não esteja de acordo com a estratégia que foi definida. Não adianta, por exemplo, a empresa, na estratégia da empresa, ela vai então adotar uma estratégia, digamos, um pouco mais conservadora de mercado. E aí no nosso planejamento de vendas nós vamos lá e adotamos uma estratégia mais agressiva. Não está correto, na verdade. Nós temos que acompanhar então, nesse processo orçamentário, a estratégia, ou seja, aquele planejamento estratégico que é macro, né, ele tem que ser implementado pelo planejamento orçamentário. E aqui, no planejamento de vendas, é muito importante conhecer então esse planejamento estratégico e traduzir isso em metas de vendas, tá? Para realmente podermos então iniciar os demais processos, né? De produção, de mão de obra, diversos outros peças orçamentárias que nós precisamos elaborar. Então precisamos checar isso. Tudo isso está de acordo com a estratégia que foi estabelecida pela empresa? Executando esses objetivos, executando esses métodos, nós vamos atingir aos objetivos estratégicos que a empresa estabeleceu? Então veja como é importante esse início do planejamento, a definição de todas essas etapas, porque é isso que vai fazer então com que todo o planejamento faça sentido. Se errarmos nessa etapa, ou nos equivocarmos, né, nessa etapa, dali para frente, né, tudo demais também estará equivocado, também estará errado. Não vai representar a realidade ou não vai levar a empresa àquilo que realmente ela havia planejado lá no seu planejamento estratégico. Tá? Vamos retornar ao slide, vamos lá, ao quadro. Bom, então antes de construí-lo, é preciso que reconheça a existência então de forças externas. Tá?
Ou seja, nós sabemos das limitações internas da empresa, mas existem alguns fatores internos que também influenciam, tá? E são normalmente fatores econômicos, tá? Como, por exemplo, concorrentes. Nós estamos nos preparando para o próximo período. Com certeza, nossos concorrentes também. Então, o que será que eles estão estabelecendo? Como é que a empresa vai reagir se determinado concorrente tiver uma campanha mais agressiva de mercado? E o governo? Como é que será as ações do governo, não só na questão tributária, muitas vezes na questão, então, de regulamentação de um determinado setor, permitindo um determinado produto ou serviço, ou proibindo um determinado produto ou serviço, ou muitas vezes uma determinada matéria-prima. Né? Então, são questões externas, são forças externas, mas que influenciam no nosso planejamento orçamentário. Isso tem que ser, então, considerado nessa fase aqui. Muito bem, temos aqui, então, né, uma projeção dos serviços, de vendas de serviços. Veja que nós sabemos que o preço será de R$20 por serviço. Tá? Os impostos sobre as vendas, nós já temos lá da DRE, eles são na ordem aí de 10%. E depois de aplicada, então, uma técnica de previsão, nós obtemos para o primeiro trimestre 700 serviços, para o segundo trimestre 900 serviços, para o terceiro 500 e, por fim, 800 serviços prestados. E aqui pode ter sido utilizado média móvel, média simples, regressão, tá? Para cada caso ali. Mas a questão é que nós já temos, no nosso exercício aqui, uma previsão de demanda estabelecida. Ou seja, alguém já realizou esse cálculo já foi confirmado e nós podemos, então, utilizar esses valores como sendo aí a nossa demanda para esse período. Bom, se já temos o preço e já temos a quantidade que será vendida, muito bem, já podemos começar o nosso planejamento. No sentido de vamos elaborar planilhas, tá? Para o primeiro trimestre, serão vendidas 700 serviços. Ao preço, então, de R$20, tá? Cada serviço, a receita prevista de 14 mil. Temos que lembrar dos impostos sobre as vendas, que é de 10%. Então, 10% de 14 mil, R$1.400. E podemos fazer a mesma coisa para o segundo, para o terceiro e para o quarto trimestre. Então, no segundo trimestre, 900 unidades serão comercializadas, não é? 900 serviços serão vendidos, a R$20 cada um, 18 mil. Os impostos, 1.800. Cai um pouquinho a nossa projeção para o terceiro bimestre. Então, 500 serviços prestados, a R$20 cada um, 10 mil de faturamento, 1.000 de impostos. E no quarto semestre nós temos aí um retorno, né? Um aumento novamente dos serviços. A R$20 cada um, 16 mil reais, 1.600 de impostos. Veja que daí a nossa projeção de receita para o ano acumulado, ou seja, somamos 14 mais 18 mais 10 mais 16, 58 mil reais. E temos também o imposto previsto para esse período de 5.800 reais. Então veja aqui, na nossa DRE anterior, 50 mil. Agora, 58. Então, a empresa vai vender mais. Tá? É uma projeção aí um pouco mais otimista, não é? Muito bem. Então, uma vez que já elaboramos aí a nossa primeira peça orçamentária, agora nós temos aí uma atividade, né? Temos aí uma... Qual a importância do orçamento de vendas para a execução orçamentária? Resumo, então, de tudo que falamos até aqui. Bom, o professor vai abrir, então, aí alguns minutos para você elaborar aí a sua contribuição e enviar aqui para nós. Nós já retornamos.
it's alright. I tell you that no matter what you did, I'd be by your side. Cause I'm a ride or die, whether you fail or fly, or shit, at least you tried. But when you walk out the door, a piece of me died. We were dancing all night, 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 we were dancing all night. I will love you till the end of time. I would wait 1,000,000 years. Promise you remember that you're mine. Baby, can you shed through the tears? I love you more than those pictures before. Say you remember, oh baby. I will love you till the end of time. I will love you till the end of time. Promise you remember that you're mine. Love you more than those pictures before. Say you remember. I will love you till the end of time. Descubra as fragrâncias mais fortes, ousadas e intensas da Casa de Perfumaria do Brasil, Natura. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is final. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my regards to. Muito bem, essencialmente, então, qual é a importância do orçamento de venda para execução orçamentária? Bom, antes de mais nada, nos dá um número, nos dá um valor, né, de quantas vendas serão possíveis serem realizadas. E a segunda questão é que ele nos permite, a partir dessa informação, começar a elaborar as demais peças orçamentárias, os demais orçamentos que devem ser realizados. Ou seja, quanto então precisamos produzir? No caso da nossa empresa de games, qual é a mão de obra que será então necessária? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Bom, orçamento de mão de obra direta. Perdão, Carol. Bom, compõe a mão de obra direta, não é? Todos os trabalhadores, então, relacionados com a atividade fim da empresa. Então, a empresa presta serviços, né? Qual é, então, a mão de obra relacionada a esses serviços? Bom, numa indústria, seria aí, então, servidores, tá?
o pessoal do almoxarifado, pessoal de manutenção, pessoal do planejamento, controle da produção. Então, normalmente é considerado como custo variável, porque se verifica que ele acompanha, então, o volume de produção e vendas, tá? Há, então, algumas informações que são necessárias com relação à mão de obra direta. Ou seja, um departamento está envolvido na produção de serviços. Então, normalmente, essa mão de obra ela está numa empresa, principalmente uma empresa prestadora de serviços, a mão de obra está realmente envolvida com a produção, com a realização do serviço. E no departamento, então, de manutenção, horas de mão de obra para execução de cada serviço, foi verificado que cada serviço precisa de pelo menos meia hora para ser realizado. E uma outra informação é que o salário hora em reais é de R$ 4,00. Ou seja, cada trabalhador, cada colaborador, custa à empresa R$ 4,00 por hora. E ele leva meia hora para realizar cada serviço. Com isso, então, nós podemos fazer a nossa projeção. Ou seja, o nosso orçamento de mão de obra direta. Quantidade de serviços: 700 no primeiro trimestre. Meia hora para cada serviço, então vamos precisar de 350 horas no total. O custo das horas de mão de obra: R$ 4,00. Então, qual será o nosso custo? R$ 1.400. É o que a empresa vai gastar. Esse é o custo de mão de obra para esse período. Então, veja que o custo ele é, então, encontrado com uma base, com um cálculo que reflete a realidade da empresa. Para o segundo trimestre, então, 900 serviços serão vendidos. Será necessário meia hora para realizar cada serviço, 450 horas no total. A R$ 4,00, que é o custo de cada hora, vamos gastar então ali R$ 1.800. E fazemos a mesma coisa para o terceiro e para o quarto trimestre. Então, um gasto de 1.000, de 1.600, 5.800. Bom, temos agora então o orçamento dos custos indiretos de fabricação. No qual então nós vamos estabelecer o que? Olha, custos indiretos são aqueles que não podem ser classificados como mão de obra direta ou matéria-prima. Por quê? Porque não tem uma relação direta com a produção. É de produção, porque é custo, então está relacionado à produção, mas não tem uma relação direta, aquilo que nós chamamos de uma medida objetiva. Eu não consigo saber exatamente quanto de cada um desses custos foram gastos para cada serviço que foi prestado. Por isso ele é indireto. Então, normalmente, para um custo indireto é necessário aí se estabelecer alguns critérios de rateio, para podermos encontrar aí o valor por serviço prestado. Alguns exemplos que normalmente nós utilizamos: mão de obra indireta, normalmente é fixo. Materiais indiretos é um custo variável. A energia elétrica, a manutenção e energia elétrica são semivariáveis, porque tem elementos tanto de fixo quanto de variável. A depreciação e os seguros fixo e fixo. E nós temos aí mais algumas informações. Os custos indiretos por ano, então nós temos alguma questão aqui ligada ao aluguel. A empresa gasta 16 mil por ano de aluguel, 4 mil de depreciação por ano e 2 mil reais de seguros, que ela também gasta por ano. Com isso, então, podemos fazer o nosso orçamento do custo indireto por ano. Então, vamos pegar aqui, aluguel 4 mil por ano, por trimestre, 16 mil. A depreciação, R$ 1.000 por trimestre,
4.000. Seguros, R$500 por trimestre, R$1.000 no final. Custo total, então, 4 mais 1.000 mais 500, 5.500. No total, então, do ano, 22.000, né? 5.500 a cada trimestre, 22.000. Então, veja como é relativamente simples, né, verificarmos esses custos indiretos. No caso aqui, não é necessário estabelecermos uma base de rateio num momento, né? Podemos utilizar esses dados realmente já como estão a cada trimestre. Bom, despesas são sacrifícios financeiros. O que isso quer dizer, professor? Que terão que ser pagos, há um desembolso, né? Há um pagamento a ser realizado a um fornecedor ou um credor, ou mesmo um colaborador, não é? Das áreas administrativa e comercial, para obtenção de receita. Então, lembre-se, meu caro aluno, a despesa ela está vinculada à receita. Então, a obtenção de receitas. O custo está vinculado à produção, tá? Então, também podem ser fixos, variáveis ou semivariáveis. E aí nós temos aqui alguns exemplos, né? Com as despesas de marketing, salários e, no caso aqui, a depreciação. Sempre classificando, então, em fixo, né, variável ou semivariável, que é quando você tem os dois elementos. Uma parte é fixa e a outra parte é variável. E nós temos aqui mais algumas informações, né? Onde alocar trimestralmente em partes iguais, tá? As despesas administrativas. Nós temos o salário do pessoal da administração, que é de 3.000, e outras despesas fixas, despesas diversas, não é? Às vezes o material de escritório, alguma coisa assim, R$800. E temos aqui as despesas com vendas. Isso pode ser uma comissão, no caso aqui é a propaganda, R$1.850. Então também temos que alocar aqui as despesas. E aí elaboramos um novo quadro. Despesas administrativas, então. Para o primeiro trimestre, 750. Vamos pegar aqueles 3.000 de salário da administração, né? Dividir por 4, 750 por trimestre. As outras despesas fixas também eram 800, dividindo por 4, temos R$200 por trimestre. As despesas com vendas, temos lá aquela despesa de 1.850 com propaganda, que dividido por 4, 462,50, tá? Por trimestre. Somando tudo, 750 mais 200 mais 462, 1.412,50. Que lá no final teremos então 5.650, que equivale a 3.000 mais 800 mais 1.850. Tudo então devidamente distribuído para cada trimestre. E ainda temos, não é, o caso da depreciação. Bom, que é a expressão, então, de perda do valor dos ativos imobilizados, como já falamos. Então, as máquinas, os equipamentos, elas vão perdendo, ao longo do tempo, né, a sua parte de utilização. Então, é definida como a diminuição do valor dos ativos permanentes, tá, devido a desgaste em sua utilização e ações de desgaste pela natureza ou obsolescência. Lembrando que a depreciação, então, ela é lançada na contabilidade, tá? Mas não há um desembolso, não há um pagamento. Por isso, então, ela é considerada como um gasto não desembolsável, mas é levada em consideração para efeitos de cálculo e de planejamento orçamentário, tá? Bom, com isso, então, nós podemos então elaborar aqui a nossa projeção de investimento imobilizado. Veja que a empresa, para executar todo os serviços que ela pretende, e verificamos que vai haver aí um aumento nessa projeção de prestação de serviços, ela precisará então comprar um veículo
e ela vai alocar a sua depreciação, né, o custo desse veículo por trimestre. Então, 3.500 de depreciação desse veículo por trimestre. Tá? Perdão, é de investimento imobilizado, né, de parcela de pagamento. Isso aqui não é depreciação, tá? É o investimento que a empresa vai fazer. Ela vai pagar, então, 3.500 por trimestre nas prestações do veículo que vai ser adquirido. E também vai ser necessária a aquisição de mais algumas máquinas. Então, a empresa também vai pagar aí 2.000 de parcela por trimestre, tá? Referente às máquinas. Então, a empresa vai investir aí 5.500 em imobilizado por trimestre. Podemos, então, pegar também essa informação e transformar em uma peça orçamentária. Veículos. Então, um veículo de 14.000, que será o valor nesse período. Pode ser um veículo, vamos dizer assim, mais caro, né? Mas nesse período serão pagas esses valores de parcelas. Então, 3.500 em cada trimestre e 14.000 no total. E as máquinas, 8.000, novamente, 2.000 por trimestre. Então, veja que nós fechamos aqui 22.000 de investimento em máquinas e equipamentos no período. Bom, custo de mão de obra direta. Quadro aqui, nós já estamos objetivamente começando a conciliar todos os valores. Então, nós temos custo de mão de obra direta, 5.800. Custos indiretos de fabricação, 22.000. O custo dos serviços prestados, 27.800. Que nós fomos totalizando todos os custos, né? Que nós vamos necessitar, tá? Então, veja que dessa forma foi possível já identificar os elementos de custo de mão de obra, os custos indiretos de fabricação e custos, então, dos serviços prestados. Nós vamos somar 5.800 mais 22.000. 27.800, então, será o custo total da empresa. Então, veja que nesse primeiro momento, perdão, foi possível nós já identificarmos, através de uma projeção de demanda, tá? Estabelecermos as nossas primeiras peças orçamentárias. Obviamente que nós vamos concluir isso em uma aula ainda, tá? Nós temos pela frente, mas já foi possível nessa aula nós identificarmos ali até o nosso orçamento de custos, ou seja, quanto será o nosso custo para prestar os serviços. Depois temos que adicionar ali as despesas, não é? E começar a elaboração novamente, então, da nova DRE e do novo balanço patrimonial. Então, veja que, essencialmente, é relativamente simples de iniciarmos o nosso planejamento orçamentário, porque vamos buscando ali diversas informações do que vai ocorrer na empresa durante esse período. Muito bem, agora nós temos uma atividade. Vamos dar uma olhada? Bom, qual a relação do ativo não circulante, especificamente o imobilizado, com a rentabilidade da empresa? Será que convém manter máquinas, equipamentos, veículos? O imobilizado, ele interfere na rentabilidade da empresa? Dê uma analisada, envie sua contribuição, nós já retornamos. For the answer.
dream of on tonight. There is no message we're receiving. Let me know if your heart's still beating. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Are we human? Or are we dancer? Now I'm gonna think of when we were together. Like when you said you feel so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness, like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I admit that I was glad it was over. But you didn't have to cut me off, make it like I never that we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and it feels so rough. No, you didn't have to stood so long. How you please can let your person. Muito bem. Qual é então a importância do imobilizado para um processo orçamentário de uma empresa? Bom, nós temos que considerar, antes de mais nada, que o imobilizado é necessário. Precisamos das máquinas, dos equipamentos, dos veículos, até para poder prestar os serviços, né? Ou numa fábrica, para poder produzir, né? Para poder fabricar os produtos. Então, não há como. Precisamos desse imobilizado para trabalhar. A questão é que o imobilizado, ele gera depreciação. Apesar de não ter que ser paga essa depreciação, ela não é desembolsável, não é? Mas essa depreciação vai reduzir o lucro. Então a ideia, não é, é que se tenha sempre um volume de imobilizado na empresa que não vá fazer ali uma oposição ou um contraponto a essa questão, ou seja, gerando muita depreciação, reduzindo muitos lucros da empresa. Então a empresa precisa de imobilizado, mas ela deve, né, equilibrar e manter ali apenas o que realmente é necessário. Não só para uma questão de caixa, né, para poder pagar as parcelas em condições normais de trabalho, né, mas também para evitar aí ter os lucros, né, numa DRE, ter os lucros muito diminuídos por conta de que a empresa possui muita depreciação a ser lançada, ok? Então é uma questão aí que o gestor tem que prestar bastante atenção. Bom, nós vamos ter ainda
mais uma aula onde vamos finalizar esse exemplo dessa empresa para podermos aí identificar outros aspectos, como as despesas, né? E elaborar ali novamente uma nova situação de projeção para essa empresa. Por hoje, então, era isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.